Olá, muito bem-vindos ao MVP Podcast, o podcast onde não sabes, mas vais entender. Connosco hoje o nosso MVP Nuno Barahona. Eu vou já fazer aqui uma pequena apresentação do Nuno, apesar de ser aqui um currículo bastante extenso, com muito para nos apresentar. Vamos aqui então começar. Licenciado em Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, na mesma instituição tira o grau de mestre ou forma-se em mestre em Estratégia na vertente de política e militar, e depois tira o doutoramento em relações internacionais, tudo na mesma instituição. Com mais de 35 anos de experiência profissional em diferentes áreas de negócio, procura informação constante sobre a dinâmica do mundo, das suas oportunidades e das suas dificuldades, da sua complexidade sistémica. As áreas em que trabalhou vão desde a banca ao setor automóvel à indústria do café, e há 18 anos tem vindo a desenvolver projetos com micro, médias e grandes empresas. O trabalho desenvolvido nestes anos centrou-se 80% em especialização e projetos desenvolvidos com o setor imobiliário. Nesta área foi também onde eu acabei por conhecer o Nuno. Nuno, muito bem-vindo ao MVP Podcast. Obrigado, Afonso. Muito obrigado desde já pelo convite. Agradeço imenso esta oportunidade por estar já incluído nestes podcasts muito interessantes, porque já percebi que o objetivo é tratar ou trabalhar alguma informação que eu acho que é relevante em várias temáticas, várias áreas. Por mais que o Afonso está ligado ao desporto, o desporto é tudo, o desporto é vida, não é? Exatamente. Mas antes de mais, também só fazer uma pequena correção. Eu ainda não acabei o doutoramento, portanto estou a Ainda caminho. não acabou. Não Peço acabei, desculpa, não. peço desculpa. Já fiz agora já estou na tese, mas ainda não acabei. Ainda temos aqui o percurso da tese para fazer, já estamos a fazer, mas por acaso também sobre um tema bastante polémico e bastante interessante, mas já podemos depois falar disso, mas é relacionado com o tema que nos traz aqui. E, portanto, agradecer desde já também. Obrigado, Afonso. Excelente iniciativa, muitos parabéns. Muito obrigado. Porque no mundo da desinformação convém trazer alguns programas neste conteúdo digital, nesta nova forma que não era tão nova, mas é aquela que vai imperar e que nos pode trazer, de facto, grandes conhecimentos e grandes informações. E parabéns também. Muito Obrigado. obrigado. Muito obrigado, Nuno. Você também quer começar? Hoje o tema autoliderança, e eu gostava que o Nuno começasse por explicar então o que é isto da autoliderança, não é? O que é que suporta a autoliderança? Bom, enfim, a autoliderança, isto é uma área que eu tenho vindo a trabalhar desde há muitos anos, não é? Que tem até muito a ver com o meu percurso pessoal e profissional, e até porque eu fui liderei, e portanto neste momento lidero-me a mim próprio e vou sendo liderado também pelos... Ou seja, isto é um processo interno. É a primeira base que nós temos que perceber, é que isto é tudo interdinâmico. Não estamos aqui a questão da autoliderança. É um processo que eu acho que é talvez dos mais importantes nos dias de hoje, porque, e é isto que me tem, aliás, com formação de base, como já referi, com a minha experiência toda profissional, é isto que eu me tenho centrado nos últimos anos, particularmente porque, como o Afonso sabe, tenho trabalhado muito ao longo destes 19 anos com profissionais liberais e com microempresários e com médios empresários e, portanto, muito neste mundo até do mercado imobiliário, como o Afonso sabe, onde já tive a experiência de trabalhar diretamente com mais de 9.000 pessoas, 9.000 a 10.000 pessoas. Portanto, tenho uma boa amostra já de trabalhar diretamente, não só em consultoria executiva, mas também dando formação executiva. Obviamente que nós eu tenho apanhado de tudo, não é? Entre aspas, em termos de amostra, não é? O que me faz, naturalmente,
e também, curiosamente, em processos da vida das pessoas que também são muito importantes, porque normalmente, por exemplo, este setor imobiliário, o Afonso naturalmente talvez, há casos mais, pessoas mais novas, mas o geral as pessoas são mais velhas, portanto vêm para o setor imobiliário, têm uma faixa já 40, 45 para cima, são pessoas ou que já trabalharam, já tiveram as suas experiências profissionais e, portanto, chegaram a uma altura na vida que querem eles próprios ser, como se costuma dizer, donos do seu destino. Exatamente. Também há esta tendência, naturalmente, e muito bem, e muito boa, dos mais jovens, não é? E, portanto, há esta iniciativa. Aliás, a cultura portuguesa é uma cultura muito, historicamente, tradicional, muito de micro-individualismo, não é? Uhum. Aliás, pelo tecido empresarial que nós temos em Portugal, nós temos 1.250.000 ou 280.000 empresas em Portugal, sendo que mais de 1 milhão tem entre 1 e 10 pessoas. Portanto, o nosso tecido é muito micro ou médias empresas, não é? Somos muito assim. E porquê é que Uhum. somos muito assim? Porque a cultura que está para trás, não é? Desde até do tempo dos lusitanos, não é? Recorrendo aqui ao nosso ilustre viriato, o nosso Sim. viriato, quando fez as conquistas, portanto, aos romanos, entre aspas, quando nós conseguimos, na altura há 2000 anos atrás, não é? Quase, Uhum. o que é que acontece aqui é que há aqui uma cultura que é muito isolada, é muito micro, é muito assim. Uhum. E nós gostamos pouco de ser mandados, não é? Nós, Sim. os portugueses, gostamos pouco de ser mandados. Gostamos, nosso cantinho diz assim, pronto, preocupem-se lá, mas da minha vida sei eu e não te metas, não é? É muito assim. Só que o que é que acontece? Quando nós estamos aqui numa interação e nós estamos também culturalmente num país geograficamente muito isolado, digamos assim, da zona central Europa, não é? Portanto, somos um país muito isolado nesse aspecto, acabamos por viver muito aqui neste canto, não é? E, portanto, temos os espanhóis aqui ao lado, mas mesmo assim ainda distantes, e, portanto, acabamos por ter aqui uma necessidade digamos, nós temos que fazer tudo, ou seja, nós temos que fazer de tudo, não é? Temos de ser Muitas autossuficientes. vezes, exatamente, o que acontece é que ultimamente, e então com a pandemia, não é? A pandemia agravou, entre aspas, eu acho que positivamente, não é? Uhum. Em que as pessoas tiveram que repensar, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, mas as culturas anglo-saxónicas são diferentes, porque já têm esse registro de auto, não é? Portanto, até porque tem a ver com a região protestantista, não é? Mas já têm uma base, aliás, os modelos, como o Afonso também sabe, os modelos muito tradicionais, americanizados, das Remax e das Eras e das Centuries, são muito pró-cultura protestantista e pró-cultura anglo-saxónica, que são, Exatamente. no fundo, é muito aquela cultura de americano, não é? Tu trabalhas ao dia e, portanto, se trabalhares ganhas, se não trabalhas não ganhas, não é? E nós Uhum. não, nós temos esta cultura ainda muito mediterrânica, muito baseada na religião cristã, que é o que é, e, portanto, que é uma cultura também muito pró-família, pró-associação, para o grupo, não é? E, Uhum. portanto, o pecado, o coitadinho, não é? E, portanto, a Claro. misericórdia. Isto tudo influencia o comportamento das pessoas. E, Uhum. portanto, a autoliderança entra, na minha perspectiva, para já nessa explicação que eu acabei agora de dar destas intervenções, isto de facto é um mundo, mas Uhum. olhar para estas pessoas que decidem apostar numa vida de criarem o seu próprio negócio, não é? De criarem a sua própria empresa, as pessoas têm um background que, ou porque trabalharam em empresas, ou porque foram professores, ou porque foram contabilistas, ou porque tiveram outras atividades, e vêm-se abraços, não é? Com uma atividade que supostamente vão atrás de um projeto que lhes dizem, olha, venha-se associar aqui a nós, e nós pagamos 50% da receita, e você é dono e senhor da sua vida, não é? Bom, e aqui começam os problemas, não é? Aqui Claro. começam os problemas, porque um dos grandes problemas é exatamente a falta de estrutura que as pessoas têm para saber viverem sozinhas, ou supostamente não é sozinhas, porque elas não viviam sozinhas, mas acabam de ficar perdidas no mundo
não é? Porque não estão enquadradas numa empresa tradicional, as estruturas estão feitas, há uma função, há uma liderança esclarecida, não é? Há um contrato de trabalho, as pessoas sabem o que têm que fazer. Aqui não. Portanto, nesta realidade em que as pessoas decidem avançar, seja com um negócio de real estate, seja com um negócio a vender croquetes, cafés, bananas, o que for. E, portanto, há aqui uma necessidade de... as pessoas querem muito ter a estratégia do negócio, não é? E, portanto, que é uma outra coisa, mas esquecem-se da estratégia, da liderança, da autoliderança que é preciso ter para levar a estratégia a cabo, não é? É que já falta muita estratégia, não é? Nós sabemos que a estratégia é uma coisa a médio e longo prazo, não é? Portanto, a estratégia também é muito, eu ligo-a muito à autoliderança e à liderança comportamental, precisamente porque é a médio e longo prazo. Ora, começamos logo por aqui, porque o processo de autoliderança é um processo estratégico, não é? Então, a estratégia é o quê? A estratégia é sempre a médio e longo prazo, não é? Nunca é a curto prazo. E isto é uma das coisas que hoje em dia nós temos claramente uma necessidade objetiva. Tudo começa já com o pelo do cão, não é? E, portanto, como começa com o pelo do cão, porque as pessoas não têm capacidade financeira, ou por outra, não se querem também recorrer a um endividamento, a um financiamento à banca, mais valia se o fizessem, porque então querem começar com o pelo do cão. Ora, começar com o pelo do cão, entre aspas, cria logo um nível de ansiedade, não é? Imenso, em que o resultado tem que ser imediato. Bom, aqui começam os problemas também, porque esta disfunção entre a minha expectativa e o resultado faz com que, aliás, eu tive a oportunidade de ver um pouco o podcast que teve a oportunidade de fazer penso com uma Professora Paula Tavares. Que é médica, não é? E que falava sobre o stress. Exatamente, aqui temos logo uma clivagem, portanto, é logo um processo errado. Portanto, o processo de autoliderança, acima de tudo, em primeiro lugar, é um processo de consciência, não é? A primeira coisa que as pessoas, quando avançam, mas eu falo para o negócio, por exemplo, agora podemos falar muito para a vertente do negócio, mas podemos falar para a vertente pessoal. Claro. Mas eu costumo dizer que só nos livros da FNAC, eu não tenho lá nenhum, mas respeito muito quem faça livros e quem escreva, e acho muito bem. Agora, a realidade da vida, a prática da vida, não é? Não é compatível em que se separa vidas pessoais das vidas profissionais. Isso é nos livros, não é? Portanto, só aqui uma pequena referência, penso que seja o Dan Penha, eu não tenho a certeza, mas penso que sim. Há uma frase muito icónica dele que é: não há decisões de trabalho e decisões pessoais, há decisões de vida. Há decisões de vida. Ou seja, é tão isso que eu ainda ontem vi um post no LinkedIn que dizia assim: como é que era? Quando não colocas a família, quando a família não é a tua prioridade, estás errado no caminho. Bom, eu não escrevi nada, mas disse assim: bom, mas para a família ser a prioridade do caminho na sociedade em que eu vivo, o trabalho tem que ser prioridade, porque se eu não tenho trabalho, não há dinheiro, não há distribuição, quer dizer, não há escolas, não há saúde, não há educação, não há nada, porque o próprio sistema está feito assim. Bom, então, claro, nós temos que ir aqui às prioridades, mas antes disso, eu estava aqui na questão da consciência, porque a questão da consciência, aliás, seguindo, e eu sigo bastante, até o professor António Damasio, não é? Que é um famoso neurocirurgião português, em que tem várias obras sobre inclusive o livro da consciência, não é? E a estranha ordem das coisas, que é muito interessante, também fala sobre os sentimentos, e como é que os sentimentos influenciam o nosso comportamento e o próprio sistema homeostático, não é? Portanto, a própria homeostasia, a autorregulação do próprio sistema, porque isto é exatamente assim. Portanto, a consciência, na minha perspectiva, e é muito daquilo que eu trabalho, a todos os níveis, com as pessoas com quem diariamente me cruzo, é a primeira coisa, consciência. Nós temos de ter a consciência, muita gente não quer ter a consciência, prefere viver na ilusão. nem quer pensar nisso, pois, mas é bom que pense, porque mais tarde ou mais cedo, não é?
a bala, nós evitamos as balas, mas mais tarde ou mais cedo vamos ter que levar com as balas, porque a vida é assim, não é? Portanto, eu posso evitar, não é? Mas se eu vou evitando, este processo é muito importante. É um processo de autoliderança, é quase como se fosse aquele processo, desculpa o termo, de dar o corpo às balas, diariamente. Porque se eu vá com várias balas, ainda assim frágeis, mas que são, não é frágeis, podem ser mais frágeis, mas Sim, diariamente eu não vou acumulando balas que se depois transformam em bombas. Não sei se me faço entender. sim, Portanto, perfeitamente. é mais fácil. Por isso é que o processo de autoliderança é um processo diário, não é um processo que envolve disciplina. Não é um processo em que, eu agora não me preocupo com isso, depois logo falar. E depois vamos empurrando, 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 e quando lá chegamos temos uma bomba para resolver, temos uma rocha e não conseguimos resolver. E depois temos problemas, não é? Portanto, em primeiro lugar, esta questão da consciência é muito importante. Depois temos aqui uma questão permanente que tem a ver com o pensamento. Eu divido isto em 3 áreas. A forma como nós pensamos, não é? E naturalmente aqui podemos dividir ainda 2 áreas, que é uma área que é fundamental, que eu acho que é fundamental, obviamente as pessoas precisam dela, e eu percebo isso, eu também, que é a parte do descanso, não é? O pensamento de descanso, não é? É bom, portanto, as pessoas divertirem-se, saírem, Claro. interação social, ou não, fazer yoga, o que as pessoas quiserem. Portanto, pensamento, mindful, mas bem. Mas depois temos o outro pensamento, que é o outro pensamento do motivo, não é? Os motivos que nos levam para a ação, não é? Lá estamos nós a falar da motivação. Motivo para a ação. E isso tem a ver com o pensamento que é o que é que eu verdadeiramente quero fazer ou o que é que eu não quero fazer, não é? O que é que eu quero e o que é que eu não quero. As pessoas muitas vezes sabem o que é que querem, não sabem o que é que não querem, ou vice-versa. O propósito, não é? Ou seja, eu para ter um processo de autoliderança preciso, não é? Deste propósito. Preciso. Se eu não tenho, tenho que o encontrar. Muitas vezes as pessoas não conseguem encontrar sozinhas. E então procuram, quando elas andam nos seminários, nos workshops, não há problema nenhum deixá-las andar. Elas andam à procura, não é? E já é uma boa, não é? Eu quando digo, a pessoa já foi, já é bom. Sim, Porque ela está a procurar, ela não é o consegue encontrar. início. É o início do processo. O problema são aqueles que não vão, ou aqueles que supostamente se recusam, por exemplo, a ir, não é? Também pode ser, nessa medida, às vezes há pessoas que precisam desse momento e não estão disponíveis. Fecharam a porta, fecharam a chave e dizem, pronto, não estou disponível. Por acaso, só aqui um apontamento, que até foi hoje de manhã, estava a ouvir um seminário e falavam, era sobre física, pronto, estavam a falar sobre a teoria das supercordas e o físico apresentou lá uma referência que ele faz no livro dele que se relacionou muito com aquilo como eu fui apercebendo no mercado imobiliário e nas microempresas. Há muitos microempresários que acham, ou não vão às formações porque acham que já têm o conhecimento, porque já passaram, já têm a experiência. E ele faz ali uma alegoria que eu acho que explica na perfeição aquilo que deve também ser a nossa atitude na vida e na tomada de conhecimento, que é, se eu tiver uma ilha e a ilha for aquilo que eu sei e o mar à volta for tudo o que eu não sei, à medida que a minha ilha cresce, as minhas fronteiras são cada vez maiores. Portanto, o espaço que existe de coisas que eu não sei ou que eu não sabia que poderia saber está sempre a crescer, não é? E acho que aqui aplicar isto também à formação e àquilo que é todos os dias absorver mais um bocadinho de conhecimento, que é também o que eu tento fazer aqui, não é? Acho que é muito, muito importante e tem vindo a faltar. Isto nesta área então é complicadíssimo. As pessoas naturalmente, não é só às vezes a questão da falta de dinheiro, não é? Isto tem muito a ver com outro aspecto, que é esta questão do propósito. Portanto, as pessoas, por exemplo, chegam aqui a alturas, eu falo muito nesta faixa etária de 40, 45, 50, etc. As pessoas chegam a um patamar de vida que as pessoas vêm cansadas,
não é? Eles levam 45, 50 anos e chegam cansadas e muitas vezes ou com divórcios, ou com problemas financeiros, ou com problemas familiares, ou com problemas complicados, ou até, muito importante, com destituições sociais, não é? O que é que isto quer dizer? Destituições sociais são pessoas que fazem regressão social e não em vez de ser a progressão social. E isto é muito importante na cabeça das pessoas, não é? Porque nós achamos que não, mas é uma pessoa que tinha o seu cargo, que era diretor, que era isto, que era aquilo, tinha o seu... e de repente aquilo, não é? E agora estou a vender casas, e agora sou o consultor imobiliário. Portanto, há aqui problemas, enfim, estruturais, de cabeça, isto é um bocado complexo, não é? Porque nós pensamos que não é, mas é. E há muita gente que não consegue resolver isto. Há alguns que sim, que ultrapassam, não é? E que também passa por este autoconvencimento, quer dizer assim, a imagem que muitas vezes as próprias profissões têm, aquilo que é um preconceito, não é? Tem que ser desconstruído. O exercício da autoliderança é um processo que eu costumo dizer de desconstrução permanente e construção permanente. Quer dizer, eu tenho que desconstruir preconceitos que tenho que os eliminar, e sou eu que os tenho que eliminar, não são os outros. Só que eu tenho um problema, é que eu estou inserido numa comunidade, estou inserido numa sociedade. Quer dizer, se eu me dou com amigos que são todos diretores e que são todos médicos, ou que são todos isto, ou que são todos aquilo, eu estou num estatuto social que, de repente, eu estou numa profissão que supostamente tem um tal conceito desprestigiante e, portanto, eu vejo-me manco, não é? Parece que não estou enquadrado no registro. E isto cria problemas estruturais que influenciam, porque esses ganham poder sobre a pessoa. E, portanto, a autoliderança não é compatível com isso. Ou seja, a autoliderança é um processo de que eu próprio é que tomo as minhas decisões sobre aquilo que eu hei de fazer e como é que eu vou fazer. Obviamente que eu tenho que estar enquadrado na sociedade, mas não é a sociedade que toma conta de mim, não é? Pois. Eu tomo conta, respeito a sociedade, certo? Porque isto começa também pelo processo do respeito pelo próprio, não é? Claro. A autoliderança é, antes de mais, o processo de respeito por si próprio. Se você não se respeita, você vai ser influenciado permanentemente pela própria estrutura que acaba por ser viral e o devassa, não é? E, portanto, você acaba por não ter ideias próprias, acaba por não ter nada, quer dizer, não cria aquilo que é fundamental, que é uma identidade própria, que também as identidades são mutáveis. A identidade é um processo mutável, não é? Assim como personalidades, também há muitas, não é? Exato. Quer dizer, aquele tem uma personalidade X. Não, desculpa lá, a pessoa tem várias personalidades. Nós temos vários papéis na sociedade e, portanto, o processo de autoliderança também passa por aí, que é a interpretação dos vários papéis que eu tenho que fazer, não é? E, portanto, tenho que criar essa estrutura de pensamento e de encaixe em cada um dos papéis, mas tenho que me respeitar a mim próprio. Eu tenho que me respeitar a mim próprio. Este é o princípio basilar da autoliderança. Quem não se respeita a si próprio, não há hipótese. Aliás, estão sempre à espera que sejam os outros a respeitar, não é? Ora, ainda antes de estarmos aqui, estive a falar precisamente com uma pessoa que está no setor imobiliário, muito indignada, porque um cliente que era para fazer uma visita, agora às 11 horas, desmarcou a visita meia hora antes. Quer dizer, as pessoas não se respeitam umas às outras. Não é? Claro. E este é um grande problema hoje em dia, nós temos nesta cultura. E o processo de autoliderança passa exatamente por aí. Não abdicar do respeito por si próprio. Se a pessoa se respeitar a si própria, os outros vão respeitá-la. Claro. O problema é quando as pessoas não se respeitam a si próprias, isto é, vão ao sabor do vento, deixam-se ir, e o outro, que lá está do outro lado, vai aproveitar-se dessa situação. E, portanto, é normal, porque isto é um processo estratégico, não é? Se há do lado outro, isto é muito importante, porque isto depois nós entramos aqui noutro ponto, que é a autoliderança, ou a liderança, se quiser. Eu classifico dois tipos de pessoas, não é? Há muitas personalidades, há estudos mais na ótica da psicologia que dizem que há identificados mais de 12.000 personalidades, 11.000 personalidades identificadas. Para mim, existem dois tipos de pessoas.
isto é muito pragmático, mas é assim, os predadores ou as presas, não há outros. Não é? E na autoliderança, e por isso é que eu muitas vezes falo na guerra comercial, não é? Muita gente não gosta, mas eu costumo dizer, ainda ontem tive o dia inteiro a dar a consultoria de liderança operacional e estava exatamente a dizer isto, quer dizer, isto não vamos dar a volta, quer dizer, ou é presa ou é predador, não há outra hipótese. E, portanto, nesta guerra comercial, onde nós, de facto, onde as pessoas vivem de uma aparente imagem, não é? De uma aparente em que, ainda ontem, por exemplo, estava a dar os sistemas de liderança, que as pessoas confundem a questão diretiva, a questão de suporte ou a questão delegativa, isso são tudo ferramentas naturalmente importantes, mas mais importante que isso é o sistema que eu próprio utilizo como liderança para os outros e para mim. E nós estamos a falar de três que basicamente são os que são utilizados na liderança política, na estratégia política, há vários sistemas, mas os mais nucleares são aqueles que nós conhecemos, as pessoas em geral conhecem, que é o sistema democrático, é o sistema autocrático e a anarquia, não é? E, portanto, estes três são muito usados, não é? E eles usam muito. Porquê? Porque, curiosamente, não é? Nós, os portugueses, estes três sistemas estão muito intrínsecos. Nós, portugueses, somos muito anárquicos, não é? Sim. Nós não respeitamos o poder, não é? E também temos uma cultura do desenrasca, não é? Quem nunca ouviu dizer que o português desenrasca tudo. Rasca tudo. Mas isso é uma boa, lá está, é muito bom ter isso, mas o problema é quando nós fazemos disso cultura, não é? Exatamente. Aliás, é muito bom o português ter isso, é muito bom, porque é o desenrasca, mas a verdade é que não chega, quer dizer, Não serve isto para é bom, tudo. mas não chega. Portanto, esta questão do próprio sistema, da autocracia, da democracia e da anarquia, acaba por estar diretamente relacionado com a autoliderança. Portanto, eu faço aqui várias analogias um bocado complexas, mas isto tem a ver com o quê? Eu quando olho para a minha pessoa, não é? Eu falo sempre em nós, eu nunca falo no eu. Eu digo sempre, nós fazemos, nós acontecemos, nós... Isto porquê? Quem somos nós? Eu e o outro. Sou eu e o que anda sempre comigo. Portanto, nós temos uma conversa permanente entre eu e o outro. Há um que puxa para um lado, que é o lado, supostamente, é o lado prevaricador, é o lado dos 7 pecados mortais, não é? Exatamente. E há o outro lado que procura o bem, que procura fazer o bem, que procura fazer... Então isto é uma disputa permanente, não é? Entre o lado que ganha, o lado que vence, se é o lado do prevaricador, o lado da mentira, o lado da omissão, o lado disto, o lado daquilo, o lado de fazer o mal, o lado do chico espertismo, é esse lado que vence, ou é o outro lado, não é? Que é o lado, enfim, de fazer as coisas bem feitas, planeamentos, é o lado de ir à dor ou é o lado de ir ao prazer, não é? Quando nós estamos no prazer, as pessoas não se podem esquecer, vale o que vale, mas se leram os 7 pecados mortais, está lá tudo, não é? Portanto, o laxismo, portanto, não é? Portanto, toda essa... Quando as pessoas procuram não trabalhar e ir para a praia, não é? Ou ir fazer surf, não é? Estão no direito delas, só que estão a optar pelo conforto, não é? E essa também é preciso, às vezes. Claro, mas tem um tempo. Mas tem um tempo para isso, ou seja, e portanto, esta questão do servir o outro, de estar dentro do processo da comunidade, etc., isto também conta muito. Portanto, quando nós andamos aqui para trás, pensamento, motivo, propósito, não é? Segundo nível, ação. Ação. Portanto, isto assim, falámos já muitas coisas, depois tinha sempre desenvolvido, mas é muita coisa, mas ação, segundo nível, segunda plataforma ação. Portanto, eu tenho pensamento, não é? Motivo, propósito. A seguir, é óbvio que eu tenho que eu tenho que passar à ação. A ação não significa que eu passe logo a fazer. A ação começa essencialmente pelo processo estratégico, não é? Eu tenho que fazer o processo. Muitas pessoas não querem fazer o planeamento, não querem fazer essa definição de estratégia, não sei. Porquê? É a ação, dá trabalho, e porque também podem perceber
na elaboração da ação e do processo estratégico, aquilo vai demorar tempo. Exatamente. E como as pessoas lidam muito mal com o tempo, não é? Porquê? Porque querem resultados rápidos. Claro. Isso não existe. Lembro-me perfeitamente, e agora o que o Nuno estava a referir, lembro-me perfeitamente do primeiro trabalho que nós tivemos na formação que eu pude estar presente na Remax White. Primeiro trabalho e central é quais são os números, o que é que o vosso mercado vos diz, não é? Claro. O que é que vocês podem controlar, o que é que vocês podem saber para que a partir daqui se possa construir um castelo? Quais são as bases, não é? Exatamente, Afonso. E acima de tudo tem a ver com a questão primária, que é onde é que eu estou, qual é o mercado, se eu estou a falar profissionalmente, porque atenção, porque o processo de autoliderança também é muito para, lá está, podemos estar vertente pessoal ou vertente profissional. Se eu quero muito fazer uma coisa, se eu quero muito entrar num negócio, não é? A primeira coisa que eu tenho que fazer é perceber quanto é que afinal, o que é isto? Quanto é que o mercado vale, não é? Exatamente, quanto é que isto Como é que vale? eu me posiciono? Quanto é que isto vale? E se vale a pena eu entrar, sim ou não, e aonde e como é que eu vou entrar? Uhum. E de que maneira? Com que ferramentas? Com que meios? Não é? Uhum. E este processo, que é um processo, eu tenho naturalmente um curso, tenho vários, como o Afonso sabe, mas muito focado sempre na estratégia e no planeamento, Uhum. porque eu digo sempre às pessoas, e eu falo por mim, felizmente, eu não tenho ambição para ser milionário nem trimilionário, eu tenho o meu propósito, gosto disto, trabalhei já há muitos anos para empresas e continuo, gosto de ajudar as pessoas, é o meu propósito a terem este mindset e a terem um mindset entre o lado, muito interessante, entre o lado estratégico e o lado de liderança, se não tem a liderança, a estratégia não vale nada. Uhum. Isso. Ter uma boa estratégia, não ter liderança, isso é para nada. Ter liderança, não ter estratégia, também não vamos lá. E, portanto, isto casa aos dois. Portanto, saber o que é que o mercado vale, o quanto, em tudo, vamos para o desporto, a mesma coisa. Vamos para as bananas, a mesma coisa. Primeira coisa. Depois, eu tenho que definir uma estratégia. Eu tenho que definir a estratégia a médio e longo prazo. O que é que eu quero agora? Como é que eu vou fazer daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Ter um processo de visão médio. E pouca gente tem. Sim. Pouca gente. Porquê? Porque as pessoas respondem, sei lá o que é que vai acontecer amanhã. Não faço ideia. Sei lá, agora o que é que vai acontecer a 5 meses. Pois é, mas olha, já passaram guerras, primeira, segunda, invasões napoleónicas, romanos, tudo, meteoritos, já passou tudo por esta terra. Pandemias, esta não é a primeira, não há de ser a última. Há de envir já tinham passado, voltaram a passar e cá continuamos. Portanto, o processo é sempre a médio e longo prazo. Portanto, quando nós definimos isto, e isto tem a ver com o quê? Aqui é que temos o problema, que é um dos maiores problemas que tem a ver com a ação. Mesmo que esse processo não seja definido, e que é bom que seja, o passar para a ação implica dor. Uhum. Implica dor. Ainda ontem estávamos a falar disto, precisamente, num dos modelos que eu agora estou a trabalhar com algumas empresas, precisamente porquê? Porque as pessoas não conseguem passar pelo processo sozinhas, muitas delas. E precisam de alguém ao lado delas. Uhum. Muitas delas não conseguem. E, portanto, porquê? Porque os resultados não são imediatos, não é? E neste setor, por exemplo, como noutros, a gente não abre eu posso abrir um café e no dia a seguir começo a vender bicas, não é? Claro. O valor é muito pequenino, quer dizer, mas neste negócio, por exemplo, do mercado imobiliário, as coisas não acontecem logo, portanto, há um período de tempo. Bom, e aí é muito importante este processo de trabalho permanente entre alguém que tem muito mais experiência, alguém que tem know-how, alguém que tem, para ajudar, não é? Fazer o tal on-job training, que é o que eu costumo dizer, permanente, não é? Para trazer a pessoa, não é? A ganhar asa Alavancar. e alavancar e alavancar. Há este processo para quem está a fazer startups, e eu como fiz muitas startups, como o Afonso sabe, Uhum. só nesta área, enfim, várias empresas, dezenas delas, em startups e depois reestruturações. Portanto, startup é um processo. A meio do processo
é outro processo, não é? Quando as empresas já estão, quando as pessoas já estão, digamos que já faturam, já têm o seu próprio, já têm, mas querem levantar, querem ir para cima, é outro processo. Uhum. E depois temos o processo lá em cima, que é alta competição, alta produtividade. Então, como é que nós ainda fazemos? Vamos à procura do detalhe, não é? Vamos à Uhum. procura dali do detalhe, dos milésimos, não é? Que nós falamos no desporto, Fórmula 1, enfim, Sim. vários Ronaldos da vida, atletas Boltons da vida, toda essa área de desporto é o processo que eu costumo dizer do milésimo, não é? Do Uhum. ir à procura daquele inch, não é? E, portanto, isso já é alta competição. Portanto, nós temos 3 áreas: startup, medium e depois altos níveis de Alta performance. performance e competição. A performance e competição. Portanto, essa ação implica dor. E o problema é que há muitas pessoas que não conseguem fazer o processo sozinhas. Não conseguem. Há umas que conseguem, porque têm mais, ou porque estão mais preparadas e, portanto, tiveram background mais e conseguiram, e, portanto, conseguem. A maioria não consegue porque traz vidas muito complicadas ou porque são frágeis, tem a ver com uma questão que se chama centro de gravidade, não é? Uhum. Que é a minha força e a minha fraqueza. E o Afonso, a esta altura, pode estar muito forte, não é? Porque se Exatamente. tem um ambiente familiar ótimo, porque dá-se super bem com os seus pais, com os seus uma série de coisas. Portanto, financeiramente até está equilibrado. Mas se há algum destes pontos, destas variáveis, a qualquer momento, porque vai acontecer, não é inevitável, haver um problema, ou de saúde, ou disto, de alguém, um amigo, não interessa, alguma situação, alguma variável vai influenciá-lo. Uhum. E nessa altura, você está em fragilidade, está em fraqueza. E, portanto, se você não tem o treino permanente para recuperar, você tem que ser Uhum. ajudado. Não Claro. é? Tem que ser ajudado. O problema é que há muita falta de liderança capaz, não é? Para conseguir agarrar nas pessoas e transportá-las. E depois as empresas também não investem, na minha perspectiva, nesse tipo de lideranças. Investem numa Uhum. liderança muito diretiva, muito dizem o que é que tens que fazer. Exatamente. Eu sei, faz assim porque eu sei que assim É, resulta. isso, agora vai lá e faz, não é? Agora Exatamente. vai lá e faz. Ora, isso não é liderança, isso é, como eu costumo dizer, é mandar É cá mandar, só fora. mandar. Pronto, exatamente. Aí entramos na perspectiva da liderança operacional e aí é que a autoliderança, eu se estiver preparado para isso, eu consigo levar, entre aspas, bater com a cabeça na parede, Uhum. cair e levantar-me, não é? E esse processo é um processo que a maioria das pessoas não tem, por isso é que, lá está, não tem porque não teve essa experiência para trás, portanto, têm que ser treinados a fazer. Portanto, o processo de autoliderança é um processo de treino, não Uhum. é? Permanente. E isso tem a ver com o número de experiências acumuladas. Portanto, se eu tenho muitas experiências acumuladas, eu tenho mais resultados, certo? Uhum. E, portanto, ao ter mais resultados, mesmo que eu tenha resultados negativos, eu aguento-me, Uhum. porque eu sei que tenho tido resultados positivos. Portanto, é este balanço, este equilíbrio de pensamento, em que eu, quando estou na ação, quanto mais experiências eu tiver, mais resultados eu vou ter e vai-me equilibrando o meu nível de pensamento. Porque, Uhum. só para ter uma ideia, não é? Nós falámos no pensamento antes e depois na ação. Uhum. Os estudos apontam, científicos, não é? Vários estudos sobre essa matéria, que nós temos em média entre 12 mil a 60 mil pensamentos por dia. Não é? E, portanto, as pessoas não se apercebem, não sou eu que digo, são estudos científicos que apontam, entre Exatamente. 12 e 60, pode haver este intervalo. E muitos deles não, mais de 80% deles são negativos. Não é? Ok? E isso é Portanto, preocupante. é altamente preocupante, mas é a realidade, porque isto tem a ver com outros fatores que estamos aqui, tem com vários, não é? Que têm a ver com o nosso instinto de sobrevivência, não é? Porque isto tudo envolve o pensamento, por isso é que eu disse, tem a ver com a forma como nós pensamos, Uhum.
porque o pensamento influencia a ação, não é? E, portanto, se eu estou constantemente naquela dualidade que eu expliquei, entre a dualidade do bom e do mau, se o mal começa a tomar conta de mim, não é? Eu começo a ser atacado viralmente. Isto é um vírus, é como o Covid, não é? Começa a ser atacado pelos pensamentos, eles começam a devorar, não é? E eu não me consigo controlar. Não me consigo controlar. Portanto, eu começo a entrar numa negatividade, e aquilo toma conta de mim, não é? E eu vejo isto todos os dias com pessoas. Porquê? Porque muitas vezes ensinam às pessoas de uma forma tipo cassete, não é? As escolas tradicionais são cassetes. E eu, felizmente, desvinculo-me totalmente disso, em que as cassetes não dão para todas as pessoas, quer dizer, as pessoas são heterogéneas e hoje é a realidade que nós temos que ter, quer dizer, por isso é que eu digo que a liderança é individual. Eu hoje, tudo o que faço em termos de liderança, digo sempre, a liderança é individual. Coletiva, cuidado com a liderança coletiva. Isto é, tem que ser um para um. Porque aí eu já estou no tratamento heterogéneo, não é? Portanto, eu sou o Nuno, o Afonso é o Afonso, nós temos histórias de vida completamente diferentes, portanto, eu não posso ir com uma cassete a dizer, olha, faça assim. Não, há muitas variáveis, é o que eu digo às pessoas, eu mais do que formação, dou informação. E as pessoas é que depois têm que agarrar nessa informação, trabalhar essa informação e colocá-la ao serviço da sua própria pessoa, não é? Eu gostava só aqui de tocar. Portanto, há aqui um desvínculo entre. Porque formação é forma, não é uma forma a ação. Exatamente. Forma a ação. Eu desvinculo-me, embora tenha que usar ainda muito essa questão, a formação, porque é um clichê, é uma palavra, portanto, Claro. eu trabalho mais a informação, embora depois há informação, desinformação, mas a ideia é dar as ferramentas às pessoas, dar, digamos, a perspectiva do cenário global, não é? Macro e micro, porque isso também falta muito às pessoas, ter uma visão macro, porque ter uma visão macro ajuda a ter a visão micro, não é? E essa perspectiva é que faz com que a pessoa consiga, no fundo, integrar o conhecimento, não é? E adaptá-lo à sua própria realidade. E o problema é quando nós estamos nas escolas, seja na imobiliária, escolas imobiliárias, Qual for. as marcas, seja noutras empresas, ou mesmo nos padrões, não é? Que há de formação. Atenção, porque há boas, muito boas, mas a realidade é que se nós olharmos, por exemplo, formações executivas ou formações de universidades, e eu próprio ando lá, estou lá, como sabe, eu não paro, não costumo dizer, eu não paro de aprender, porque gosto sempre, mas o que é que eu faço? O que é que nós ali trabalhamos? Portanto, eu estou a fazer doutoramento em Relações Internacionais, portanto, o que nós fazemos é agarramos na informação, não é? E colocamos a informação, arrumamos a informação, até por causa desta questão muito interessante, que ainda não falámos, mas que tem a ver com a teoria construtivista, não é? Com o construtivismo, que é a subjetividade das coisas, não é? O que é para si não é para mim, não é? Isto é muito importante, e que condiciona muito o método informativo e da apreensão do próprio conhecimento em termos de autoliderança. Portanto, eu como autolíder, eu tenho que saber, em função do meu propósito e daquilo que eu quero alcançar, eu tenho que fazer essa filtragem da informação para eu conseguir, dentro daquilo que eu quero, eu vou agarrar nisto e vou colocar isto ao serviço do meu negócio, da minha estratégia, daquilo para onde eu quero ir. É? E essa capacidade de filtragem, muitas pessoas não têm, não é? Pois. Porquê? Não é que são burras, eu costumo dizer, olha, só neste setor, ainda ontem estava a dizer, então, mas 80% das pessoas entram neste setor e saem, mas são todos burros? Pois. São todos incompetentes? Não, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada na forma como o próprio sistema, no âmbito profissional, faz que as pessoas entram por uma porta e saem para a velocidade da outra logo a seguir. Porquê? Será que as pessoas estão erradas? São burras? Não, não são. Grande parte delas não são. O problema é que
elas precisam de ser treinadas antes de tudo neste processo da autoliderança, saber como lidar com as coisas. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas não sabem lidar, nesta área como noutras, mas nesta então é violentíssimo, é com o não. Exatamente. O não, é com Com a aquela rejeição. velha questão, que isto é uma atividade comercial, é telefonar e de repente não, olha, não estou interessado, não estou, não me apetece, não, agora não, e chegam ao fim do dia E desistem. completamente, e passa um dia, 2 dias, 3 dias e acabou, não é? Morreu. Porquê é que isso acontece? Por variedíssimas razões. A primeira delas é porque não há uma preparação comportamental, técnico-comportamental, para que as pessoas percebam quais são as regras do jogo. E o que eu Exatamente. costumo dizer é, em primeiro lugar, se eu vou jogar um jogo, que é isto que está aqui na definição da ação, da estratégia, é eu tenho que conhecer as regras do jogo. Exatamente. E, portanto, isto é como nós aprendemos quando somos pequeninos, não é? Íamos jogar Monopólio, não sei o quê, futebol, o rugby, isto, aquilo. Quais são as regras? Eu não vou jogar um jogo de futebol ou um jogo de rugby sem conhecer as regras. Claro. Não é? Tem que conhecer as regras. Agora, isto é a mesma coisa aqui. O problema, não há esse conhecimento de regras. E, portanto, quando as regras, não é regras do processo, é regras do jogo, da violência do jogo. Faço-me entender? É que o jogo é violento, por isso é que eu chamo de guerra comercial. Aliás, muito violento. nós nesta vertente mais da estratégia, nestas vertentes mais político-militares, trabalhamos isso, trabalha-se isso, e para ter uma ideia, em França, é o único país neste momento ainda, mas é o único país que tem uma escola universitária, é um altos estudos, chama-se altos estudos de guerra económica, não é? De guerra económica. Portanto, em Paris há esse instituto, e portanto que é mais para altos quadros de empresas e para a ótica das decisões dos decisores políticos. Porque a verdade é que isto pode ser utilizado para mim, quer dizer, eu sei que isto é uma guerra comercial, e é, porque isto não é um romance. Agora, podemos pintar isto com os livros todos da FNAC, mas no final do dia eu conheço milhares de pessoas que estão neste momento ou chorar, ou não conseguem ultrapassar as dificuldades, ou não conseguem, eu conheço milhares delas, mas vão para o Facebook e dizem que está tudo bem, que é uma maravilha. Claro. Mas não é, porque eu felizmente ou infelizmente conheço muitas, como eu costumo dizer, muitas arrecadações e muitas garagens, não é? E portanto, Exatamente. nós sabemos que não é assim. Nuno, eu Agora, queria pegar aqui num como é que as ponto. pessoas ultrapassam essa questão? Eu queria pegar aqui num ponto, se calhar voltar aqui um bocadinho atrás, mas talvez não. Que é aqui a questão do coach pessoal, que eu tenho visto, há bocado o Nuno estava a falar desta interação e perceber que somos todos diferentes e a abordagem que temos com cada um deve ser diferente, não só para que ele possa evoluir e ser alavancado, mas que possa manter essa mesma mudança. E entra aqui um bocadinho aquilo que é o coach pessoal, o life coach, e a mim, que já acompanhei vários e na altura achei que a história de vida deles podia ser um exemplo para mim e eu fazer a mesma coisa que eles fizeram iria resultar para mim, não resultou. Não é? Perceber aqui um bocadinho qual é a opinião do Nuno, não só do trabalho que eles desempenham, mas da forma como esta dinâmica acontece de eu conto a minha história, inspiro aqui milhares de pessoas, porque fui muito bem sucedido a fazer isto, isto e isto, e depois temos milhares de pessoas a fazerem exatamente a mesma coisa e não resulta. Pois, mas isso tem a ver com aquilo que eu estava a referir há pouco, porque eu tenho uma frase minha que é de há muitos anos, não é? Mas que eu costumo dizer sempre isto para mim: o que me trouxe até aqui não é exatamente aquilo que me vai levar ali, não é? E se eu tiver esse processo sempre a nível de consciência, não é? Eu felizmente já ajudei muitas pessoas a saírem de buracos muito grandes, não é? Só que eu costumo dizer, eu fiz uma certificação de coaching há 15 anos, há 20 anos, quase, já nem sei há quantos anos foi. Fiz na altura, mas eu confesso uma coisa, eu respeito
todas as atividades. Eu tenho Há uma que formação, respeitar, há que respeitar. eu tenho uma formação de base, como sabem, em Sociologia, portanto, acho que tenho, acho que quando nós estamos a falar de pessoas, eu acho que as pessoas pelo menos tinham que ter, para ser coach, não é? Para ser essa coisa de coaching, fazer isso do coaching, é um processo complicado, que eu acho que as pessoas, há muitas delas, que em vez de tirarem um curso só de 5 meses ou de 6 meses ou do que seja, pá, deviam ter ou uma base de sociologia, ou uma base de psicologia, ou uma base de qualquer coisa, porque eu conheço pessoas que se põem a falar de comportamentos e de coisas muito complicadas, não é? Muito complicadas, a darem, enfim, um bocado aquela coisa de que, enfim, eu utilizo a minha experiência, portanto, eu vou agora, não é? E até eles próprios estão-se a curar, entre aspas, Uhum, com é um bocado aquela coisa da partilha, não é? claro. O que eu acho assim uma coisa inacreditável, o coaching é uma moda, não é? É uma moda, é um conceito que surge há uns 20, 30 anos atrás, há 30 anos atrás, mas que vai muito naquela linha do eu faço as perguntas, não é? Eu pergunto, não é? Até você encontrar o seu caminho, não é? Uhum. Mas há muitas pessoas que não conseguem. É que o problema é esse. Portanto, quando me vêm às vezes dizer, mas você faz coaching. Eu não faço coaching de coisa nenhuma. Esqueça lá isso. Coaching é outras pessoas que fazem coaching. Eu não faço coaching de coisa nenhuma. Eu dou uma martelada na cabeça que é para ver se você acorda, não é? Pronto. Completamente, Agora, mas a uma martelada não é realidade, uma marreta deste tamanho. mas a realidade é que por isso é que há muitas pessoas que não querem trabalhar comigo. Isso eu sei, não tenho Sim, dúvidas nenhumas. Aliás, eu tenho essa percepção, mas há muitos que querem, há muitos, poucos, muitos que querem. Eu costumo dizer claro. poucos, muitos que querem. E depois há muitos que fogem. Porque realmente é assim, eu tenho essa sensibilidade para o coaching. Acho que sim, acho que é importante, não vou estar a dizer que não. Há boas pessoas, certamente bons profissionais, mas eu vejo coisas do arco da velha. Eu vejo pessoas que são coaching, que eu conheço-as e sei de onde é que elas vêm e E andam a não é nada fazer, daquilo. andam a business coach e coaching do não sei que das quantas e mais não sei o quê, porque e aquilo não é nada do coaching. O coaching são processos que são utilizados, alguns deles que têm lógica, às vezes coaching de equipas, eu tenho essa certificação para as três partes, coaching de indivíduos, equipas e Uhum, organizações. Mas eu não uso nada disso, porque isso para mim, eu tenho as minhas formações de base, que essas sim são riquíssimas, não é? E que sim, eu as utilizo, e a minha experiência profissional, e a minha experiência pessoal, mais com essa vertente da estratégia e com a vertente, se quiser, da interação, porque estudo a ciência social, as ciências sociais e neste caso políticas, e a sociologia é a interação, não é? Enquanto a uhum, psicologia se foca na pessoa, a sociologia foca-se na relação com o outro, não é? Nós, exatamente, sociólogos, é a relação com o outro. Olha, isto é só relações interdinâmicas. Portanto, a questão é que o coaching tem que ser muito específico numa ótica de que é muito perguntar e não dar, o coach nunca pode dar a solução. A, uhum, a- a solução tem que ser a outra parte a encontrá-la e a descobrir, não é? Ora, isso tem exatamente. técnicas para ser feitas, não é? Para serem feitas, e portanto é um processo que pode ser moroso no tempo, não é? É mais moroso, é um processo construtivo, bem feito, quando bem feito. E eu sei fazer, mas como eu trabalho com empresas, não é? E organizações, o processo de mudança tem que ser um processo rápido, Uhum, porque o problema é que quando as pessoas estão a pensar em ir, já o que estava a ser pensado já é do século passado. Este é um problema da mudança. uhum, E é aqui que o aceleramento da mudança tem que ser mais rápido. E o coaching não é nada disso. O coaching é um processo, ok? É um processo, como tudo é um processo, sem dúvida. sim, Mas o problema é que as empresas, nós estamos a falar de empresas, não estamos a falar, claro. como eu costumo dizer, de associações recreativas, nem de clubes de amigos, não é? Porque as Uhum, pessoas às vezes confundem empresas com clubes de amigos e recreação. Não é?
Cuidado, porque são coisas diferentes. As pessoas querem transformar empresas num conceito manipulado de associação familiar recreativa. Esta tem sido a tendência dos últimos anos. Somos todos amigos, somos todos porreiros, como eu costumo dizer, isto é tudo o melhor, vamos todos almoçar e não sei o quê. No dia em que não houver resultados, Pois. aqui, pá, desculpa lá, não estás a ter resultados, pá, não dá, não é? Então, mas não somos amigos? Então, mas nós não somos amigos, nós não íamos almoçar, e agora estás-me a chamar... Percebe? É isto, eu assisto isto há 36 anos, mas depois somos todos amigos, não é? Claro. Não, somos amigos enquanto houver resultados. Quando não houver resultados, deixamos de ser amigos, não é? Pois. Isto é em todo lado, não é? É assim. Portanto, podemos andar ali com o amigo 1 mês, 2 meses ao colo, mas a final de 6 meses, ou o amigo começa a pesar, não é? E, portanto, então, mas afinal isto não era a associação recreativa familiar? Não, não é. Pois, isto é o que eu vejo. Portanto, este processo é um processo que é complicado nessa medida. Portanto, o processo de transformação, de rapidez, de mudança, a eficácia. tem que efetivamente ser rápido, prático. E depois há outro processo que é, quando eu estou no coaching, não é? A maioria das pessoas está perdida, não consegue sozinho, não é? Ela não consegue pensar, muitas delas não conseguem pensar, muitas delas não conseguem. Eu venho aqui para ver se você me ajuda. E depois do outro lado está o outro a dizer, não, eu vou-lhe fazer, você é que vai ter que se ajudar a si próprio. Não está errado o conceito, está a ver? O problema é que na prática não funciona. Ou a pessoa tem uns milhares de dinheiro na conta e, portanto, está à vontade, pode estar um ano sabático para descobrir o que é que quer fazer, então vai fazer coaching, não é? Ou a pessoa não tem uns milhares de coisas de euros na conta e o processo tem que ser mais rápido, senão vai morrer à fome. Ou então vai cair por cano abaixo. Então o que é que nós temos que fazer? Aí já não há espaço para coaching, aí há espaço para aquilo que eu faço, que é consultoria executiva, ou no fundo trabalhar com a pessoa, lado a lado, a dizer, olha, é por aqui, não é por aqui, vai por aqui, porque as pessoas precisam de direção. Exatamente. Porque as pessoas precisam de alguém que lhes diga, é por aqui, porque elas não têm confiança, elas não conseguem. Isto tem a ver com o processo que eu tinha, autoconfiança, elas não têm. Exatamente. Porquê? Porque o outro lado, aquele travanco do outro lado, que é o outro lado, devorou, sugou o outro lado, e o outro lado está definhado, nem se consegue mexer, ele nem consegue falar, vai lá fazer o coaching para quê? Não dá. Não funciona. Não funciona. E as pessoas que não têm prática da vida não sabem isto. E as pessoas, que muitas delas que andam a fazer este trabalho, alguns bons, eu nem vou dizer nomes nem para a esquerda nem para a direita, eu conheço muitos, de cima e de baixo, eu acho hilariante. Alguns deles até se metem a fazer coaching de liderança, não é? Liderança. E pessoas que nunca lideraram nem uma formiga, não é? E andam a fazer coaching de liderança. Portanto, para mim eu gosto pouco de modas, não é? Eu sou pouco de modas, não é? Acho que os dois Cs, o clássico e o contemporâneo, não é? Perduram no tempo. Vamos lá. São transversais. São transversais, não há cá modas nem coisas dessas. Agora, a realidade é que há espaço para tudo. É verdade, há espaço para tudo. Agora, o que eu vejo é o cuidado que se tem que ter com isto, porque as pessoas que estão enterradas, elas não conseguem ser sozinhas. E temos que ir nós lá dizer, tu vens comigo, eu fiz isto dezenas, milhares de vezes, vens comigo e continua, vens comigo e eu vou lá contigo. Nós vamos lá os dois. Vamos lá. Mas vamos fazer. Vamos fazer os dois e eu vou contigo, não é? E eu digo-te o que é que tu vais fazer. Por isso é que estes quadrantes, que depois teoricamente é tudo muito bonito, mas depois na prática as pessoas têm muita dificuldade, que é estes estilos, o diretivo, delegativo, suporte, não é? E depois o on-job, não é? É muito importante, por isso é que eu assento os meus modelos estratégicos de liderança, estão muito assentos no on-job training, que é, a maioria não quer fazer, também os líderes querem os postos líderes, querem a cadeirinha, não é? É bom. E mandar e dizer, olha, vai lá e coisa e faz. Não é nada disso. Eu tenho que agarrar nas pessoas.
e trabalhar com elas. Eu fiz isto anos a fio. Por isso eu tenho moral, que é uma coisa importante na autoliderança, e quem sabe, conhece o meu trabalho, sabe que é assim. Eu tenho moral e continuo a fazê-lo, porque eu tenho a minha própria empresa, eu tenho que me levantar. E isto tem muito a ver com esta questão também muito importante, que há aqui questões que nós ainda não falámos, mas tem a ver com a questão da disciplina, não é? Tem a ver com a questão da disciplina. E as pessoas acham que a disciplina é uma coisa do além, militar, e mais não sei quê e tal. Não tem nada a ver com a área militar. A disciplina não tem nada. A disciplina vem dos discípulos de Jesus Cristo. Não é? Exatamente. Vem da disciplina, do saber, do conhecimento, do nível de fidelização que eu tenho em relação àquele saber, àquele conhecimento e o reconhecimento que eu tenho ao mestre. Não é? Exatamente. À pessoa que ensina. Não é? Eu aqui tenho um exemplo, o Nuno estava a falar e lembrou-me de outro Nuno Marques, o líder e diretor da Remax White, não é? Ou um dos, que para mim enquadra-se perfeitamente nesta descrição que o Nuno está a dar. É uma pessoa muito frontal, mas com muita experiência e vai e faz, e não deixa por fazer. Ele faz, leva o mundo atrás dele e a montanha que está à frente dele vai ser derrubada, porque ele vai e faz. Exatamente. Não, mas eu conheço o Nuno e reconhecidamente é assim e tem que ser assim. Não pode ser de outra maneira, porque quando existe esse processo o que é que vai fazer? Essa pessoa, portanto, o próprio líder está em processo de autoliderança, faço-me entender, e ao fazer um processo de autoliderança, ele consegue criar nos outros um comportamento de autoliderança. Não sei se me faço entender. Portanto, liderar pelo exemplo. Liderar, esse clichê, essas frases, liderar pelo exemplo, essas frases feitas todas que a gente sabe, é o processo de eu, enquanto líder, tenho um nível de autocontrole, porque a autoliderança também tem a ver com essa questão do autocontrole. Autocontrole tem a ver com este balance entre o lado mau e o lado bom, e portanto eu tenho essa questão de controle, não é? Porque se eu perco o controle, o lado mau vai-me devorar, porque nós sabemos que estatisticamente na nossa cabeça assolam muito mais pensamentos negativos e portanto se eu não me controlo, eu rapidamente sou controlado. Por isso é que o problema é que nós nunca podemos deixar de fazer, porque se nós perdemos a embalagem, o que acontece é que quando retomamos, não acontece isso, quando retomamos, deixamos muito tempo e depois quando retomamos, Custa. Não é? Custa muito, porquê? Porque é o outro lado que se apoderou completamente. E por isso vai custar a todos os níveis, vai ser difícil, vai isto, vai aquilo, vai o outro, e muita gente perde a embalagem, perde a força, perde a crença, e de repente não consegue. E isto aplica-se a quase tudo na nossa vida, tudo, se não mesmo a tudo. Sim, a tudo. Por isso é que eu, por exemplo, está a ver, há 16 anos atrás, eu tomei, não interessa agora, umas dezenas, centenas largas, não interessa agora, de injeções de penicilina, não é? Levei mais de 500 ou 600, está a ver? Para as pernas. E no dia em que eu deixei de tomar as injeções, portanto, levei injeções de 30 anos, não é? De penicilina, daquelas que já não há 2 milhões e não sei quantas mil unidades, desde os 5 até aos 30, quase, e depois disse assim, não, no primeiro dia, no dia que eu deixei de as tomar, eu vou correr todos os dias eu vou correr 6 km, não é? 6 km, ou 6 km, faça chuva, sol, neve, o que você quiser. E desde há 16 anos que eu me levanto todos os dias, às 7, 6h30, 4 para as 7 da manhã, e vou correr, faça chuva, sol, como você quiser, todos os dias, Natal, fim de ano, não perdoo um dia. E o meu objetivo é fazer, naturalmente, a volta à terra, não é? Porque eu não corro maratonas, eu não entro em provas, eu fiz muito desporto, não é? Fiz sempre muito desporto, tinha que fazer, mas não entro em nada disso, não vou para as EDPs, não vou para nada disso, nada, zero. Eu tenho o meu ritual, está a ver?
E isto, Claro. para mim, é o meu, se você quiser, é o meu comprimido matinal. Não é? Não é? Estou ali, é o meu espaço, 40 minutos, faço os meus exercícios, tenho sempre ali 50 minutos para a realidade. E ninguém me tira isto. Ninguém me tira isto. Faça chuva, sol, o que você quiser. E, Esteja portanto, onde estiver. esteja onde estiver, eu já estive em Amsterdão, com menos 20 graus negativos, e fui correr. Uhum. E outros sítios, não me em Angola e onde você quiser, nos Estados Unidos, o que você quiser. Não perdoa um dia. Não há hipótese. Agora, a realidade é este ato de fazer todos os dias, não é? E isto, como trabalhar, como fazer as coisas, como, por exemplo, o que eu meti agora, o ano passado, com a questão do Covid, trabalhar, mudar, alterar completamente os parâmetros todos para o conteúdo digital, reestruturar toda a minha base de empresa, os meus conteúdos, tudo. E no meio disto tudo ainda disse, não, eu agora ainda vou aqui fazer o doutoramento, vou me inscrever, e o ano passado foi, e está tudo feito, terminado agora, tudo cumprido, prazos, tudo feito, que havia para fazer. Só temos a tese para fazer, e vamos fazê-lo. Portanto, ou seja, não pode perder a embalagem. Obviamente, de vez em quando tem que meter o travão, que isso é verdade, tem que meter um bocado de travão, é uma coisa que me está a faltar agora, mas vou entrar de férias, felizmente, agora em agosto, mas a realidade é esta, você não pode perder a embalagem. Claro. E este é um dos grandes problemas, está a ver, que está também muito relacionado com a questão da autoliderança, tem a ver com a frequência, tem a ver com a constância. O Afonso lembra-se disso, nós falámos sobre isso. É um dos grandes problemas das pessoas. As pessoas não são consistentes e às primeiras dificuldades desistem. Desistem completamente. Desistem. Completamente. Desistem. E isto é que é um problema, porque é assim, hoje corre mal, amanhã corre bem. Uhum. E amanhã corre bem e no outro dia corre mal. E no outro dia pode correr mal e no outro dia corre mal, mas no outro dia corre bem. E quando nós começamos a fazer este processo estatístico, começamos depois, nós próprios, porque isto tem a ver com a nossa própria memória, isto é um bocado, isto dá para aqui, para nós estarmos aqui o dia todo a falar, que Por mim está à vontade, Nuno, por mim está à vontade. acumulando, eu já estou cá fora da hora, já sei a medida. Portanto, isto vai acumulando uma série de informação, está a perceber, que é como se nós tivéssemos aqui um armazém logístico de informação e depois ou nós sabemos lidar com esta informação, estamos feitos ao bife. Não é? O nosso cérebro, eu costumo dizer que isto é um armazém logístico. Temos aqui paletes de informação, as boas de um lado, as más do outro, e depois a seguir nós temos que saber mexer com isto, não é? Porque se nós começamos a ter muita informação negativa, não é? O nosso cérebro, não é? A nossa memória, não é? Que eu costumo dizer, é daí que parte tudo. Enfim, não sou especialista, não sou médico, não é? Como já falámos, mas leio muito sobre isso e sigo muitos estudos de investigação sobre essa matéria. Coisas académicas, coisas, não é? Coisas assim vagas. Não é no Facebook. Não é dessas coisas. Artigos científicos, portanto, aí sim, aí consegue-se ter conhecimento com conteúdo e vale o que vale, mas são mais orientativos. Mas a verdade, e eu próprio também sinto isso como pessoa, é importante nós termos essa consciência como pessoa, porque a verdade é, para além daquilo que nós lemos, também entra muito neste processo da autoliderança, que é aquilo que eu estava a dizer, é o nosso pensamento, a forma como nós pensamos. Está a ver? E isto vem de onde? Vem da memória, não é? As memórias que nós temos. E há aspectos fundamentais que nós vamos colecionando. Se nós temos muitas experiências positivas, não é? Nós tendencialmente andamos com força, andamos para a frente, não é? Se começamos a ter muitas experiências negativas, começamos a andar cabisbaixo, o que é que se passa? Isto já não está a funcionar, não é? Mas depois, se nós olharmos rapidamente para uma experiência menos positiva e tivermos o sentido crítico, autocrítico, de nos colocarmos em causa e de percebermos que o problema não é o outro, o problema sou eu, não é? Eu é que não estive bem, eu é que não falei, eu já tive situações dessas e tenho atualmente todos os dias. Mas, por outro lado, também não deixo de dizer aquilo que tenho a dizer aos outros. Porque, atenção, o problema, como eu costumo dizer, é sempre dos dois lados, não é?
Pode ser meu, mas também é do outro, não é? Claro. Porque há sempre, se eu deixei que uma coisa acontecesse, é porque eu deixei que ela acontecesse, não é? Uhum. A responsabilidade é minha. Portanto, Claro. este processo, esta interdinâmica, digamos assim, entre o pensamento e a memória, é absolutamente fundamental para saber lidar com este terceiro nível, que é o resultado, não é? O Uhum. resultado, não é? Portanto, nós pegámos aqui nestes, digamos aqui, nestes três níveis, pensamento, ação e resultado, não é? E acabam por ser as bases, os pilares, que depois têm uma quantidade de ramificações imensas, que nós aqui já falámos, e muitas mais, e depois cada uma delas tem que ser observada, não é? Porque eu costumo dizer, Exatamente. o sucesso é o conjunto de todas as variáveis que convergem num determinado momento do tempo, não é? Num determinado meio, num determinado contexto, numa determinada altura, não é? Que é Uhum. muito pontual, é ali que aconteceu. Exatamente. O que pode acontecer com uma próxima experiência, isso não volta a acontecer. Porque há Exatamente. uma variável qualquer que já não é a mesma, não é? Exatamente. Isso nós temos os grandes recordes de esportes, não é? E não só. São pontuais. São pontuais. Os Jogos Olímpicos, não é? São coisas pontuais. Aquilo vai lá, e naquele momento aquilo aconteceu, não é? Exatamente. Mas pode não acontecer, veja-se o Ronaldo, muitas vezes, não é? E é um indivíduo extremamente com uma Dotado. capacidade de melhoria constante. Este processo também é muito interessante de Kaizen, não é? Melhoria constante, está sempre ali, isto é que é Incansável nesse processo. incansável, mas lá está. Ele muitas vezes agarra, é o que eu costumo dizer às pessoas, ou seja, 100% de eficácia, isso não existe, não é? Isso não vai existir. Você tem que estar em níveis de performance muito, muito, muito para cima, que é no 80, 90, e para atingir esses níveis de performance, você tem que trabalhar, mas trabalhar até lhe doer, tudo, até os dedos dos pés, não é? Até os dedos dos pés, claro. Tem que deixar de dormir, tem que passar noites em vão, tem que sentir isso. Não sente isso, não há. Pode acontecer pontualmente, que é o que eu costumo dizer. Pá, desenrasca. Há uma venda ali, há uma coisa ali, isso é um desenrasque. Pá. Sustentável é? Não. Não, não é. Então, a autoliderança não é um processo, portanto, que tenha que. É um processo que tem que ser um processo autossustentável, não é? E é um processo que, olha, enfim, eu falei para aí de 40 ou 50 variáveis, mas eu tenho identificado as mais 200 ou 300 variáveis, Claro. não é? Que depois se desmultiplicam ainda mais em não sei quantas variáveis. Portanto, não é fácil. Quando nós falamos de liderança e outros projetos, aqueles chavões, há LinkedIns e informações, liderar os 7 hábitos, não sei o quê, o Stephen Covey, Sim, sim, sim. etc. E outros tantos que são grandes, que eu próprio li há muitos anos atrás, o Kenneth Blanchard, enfim, alguns autores até americanos bastante bons, Jim Collins, etc., por aí fora. Mas a própria questão, até de Daniel Goleman, um dos autores da inteligência emocional, ou de inteligência social, que eu também li já há muitos anos atrás. Mas a verdade, eu hoje tenho uma aproximação àquilo que é a vertente comportamental como sendo efetivamente um processo complexo. Não é fácil. E as pessoas hoje em dia querem respostas fáceis, simples, para problemas complexos. Não há, Claro. não existe. E, portanto, a abordagem à autoliderança é nós temos a capacidade para sabermos pontualmente que tipo de abordagem que nós podemos fazer e aonde é que vem e como é que nós podemos tratar aquela variável. Porque às vezes aquela variável é aquilo que nos impede de progredir em tudo. Portanto, Exatamente. imagina, 80 variáveis que estão a ser entropiadas por uma variável. E essa dá-nos cabo de tudo. E nós não percebemos. Mas eu até faço isto, eu até faço aquilo. Ontem, por exemplo, tive aqui a identificar uma quantidade de variáveis do próprio negócio, porque as pessoas focam-se muito no resultado Exatamente. final. E eu digo, olha, o meu trabalho não é esse. É o resto. É consequência, meu caro.
Você já levou com o tiro. Como você já levou com o tiro, já morreu. Eu não estou focado no tiro, eu estou focado na causa. Está a ver? A causa. E a autoliderança passa muito por isto. Passa muito pelas causas e não pelas consequências. Curioso e ao mesmo tempo engraçado isto que o Nuno estava a dizer de focar no processo. Ontem, curiosamente, gravei um episódio com um amigo meu que tem agora uma academia de formação sobre jogo ao pé no rugby, ok? Especificamente, chutar aos postes, chutar para cima, chutar por baixo, todo o tipo de chutes. E aquilo que ele diz é exatamente aquilo que o Nuno estava a dizer. Eu estou ali para trabalhar o processo. Se eu não tivesse os postes, seria o ideal, porque a pessoa não tem ideia de qual é o resultado que aquilo vai gerar, mas vai estar 100% concentrada no processo de melhoria da técnica. Tal e qual. Não, isso é a base da cultura japonesa, não é? Que é o Kaizen, não é? Portanto, que é um processo de melhoria constante. Os japoneses são, e os alemães, na minha perspectiva, são as culturas mais exemplares, às vezes até um bocadinho obsessivas, Sim, sim. por esse processo por esse processo de melhoria constante do processo, não é? Exatamente. Aliás, a própria Toyota desenvolveu sistemas que são utilizados hoje em dia nas fábricas praticamente todas, que é o Lean, não é? Que é o sistema de melhoria que acabou por ser desenvolvido na Toyota e que depois acabou a ser muitas empresas foram buscar e adotaram para melhoria precisamente do processo. Porque na realidade, quer nós queremos, quer não, isto é processo. Qual é a dificuldade? Quando estamos a falar na área de serviços, nós não estamos a falar de uma coisa palpável, não é? Se nós vamos com uma indústria, eu trabalhei muito com indústrias, na altura da minha vida, estive ligado a empresas, nós trabalhávamos muito a indústria. E precisamente porque nós conhecíamos sistemas logísticos, não é? De parafusaria e sistemas de fixação aos postos, às linhas de produção. Portanto, era planeamento, processo, porque ninguém aceita que uma fábrica se pare uma linha de produção porque falta um parafuso ou uma anilha. Logicamente. Não cabe na cabeça de ninguém, desde comboios, a transformadores elétricos, enfim, coisas que são, não é? E que de repente para uma linha de produção, qual é o custo que aquilo tem, não é? Portanto, quando estamos na área de serviços, não é? Os serviços é uma coisa que parece uma coisa assim, não é? Quer dizer, vaga, não é? Não há nada, não há fábricas, objetivo. não há ali o posto número 1 e o posto número 2. Mas a verdade é que nós temos que é o que eu faço, não é? Por exemplo, só pegando nesta área do real estate, eu desdobro as atividades todas que os consultores fazem, mais de 80. As pessoas não têm noção, mas fazem. Desde o simples telefonema, ligar, isso é uma atividade, não é? São atividades todas elas, e é a partir das atividades que nós conseguimos desenhar o processo. É a partir do processo e dessas atividades que nós conseguimos interpretar se sim ou não aquela atividade está a engatar, desculpa o termo, está a engatar todo o processo para a frente, ou está a comprometer o processo à frente. E nós temos que dividir isto nas duas áreas, não é? Que é a área de proprietários, a área de vendedores, mas acima de tudo temos que olhar ao processo, porque as pessoas não se dão conta que é processo, quer dizer, é o geral, tens que fazer prospecção, angaria, vais fazer não sei o quê e tal, vais vender, vai lá fazer visitas, não é? Fazer visitas, depois é tudo essa lógica, mas olha-se pouco ao processo, não é? Completamente. E, portanto, não olhando ao processo, eu não consigo, e olha-se pouco à desmultiplicação do processo, não é? É muito importante multiplicar o processo. Portanto, a olhar ao processo e começar a partir o processo aos bocadinhos até chegar ali ao cerne da questão, ao osso da questão. E é ali que eu vou tratar do assunto, por exemplo. Isso é uma coisa que a psicologia supostamente faz, não é? Sim. Psiquiatria diferente, mas
mas também é por aí, mas lá está, eu para conseguir trabalhar com uma pessoa, eu tenho que ir ao osso, não é? E tenho que perceber exatamente, que às vezes a pessoa diz, isto está no braço, mas o braço é uma coisa. Agora, é cá em cima, é cá em baixo, é aqui, onde é que é no braço? E depois é onde? É ali, não sei o que mais e tal. Em que ponto é que é? E se calhar, e mesmo do braço não vem do braço, se calhar do braço vem da coluna, não é? Claro. E por aí afora, não é? E portanto isto é o trabalho quase de medicina, em que começa-se pela clínica geral e acaba-se especializa-se na especialidade, não é? Claro. E não há dúvidas. Para a alta performance, de facto, os níveis de autoliderança, se quiser, a todos os níveis, desde o conhecimento, tudo isto nós tivemos aqui a falar e muito mais haveria Para discutir. Para discutir, mas esta vontade férrea de conhecer, de aprender, de ir à procura da informação, de ler, de contestar, não é? Mas não contestar porque contesta, mas contesta porque quer contrabalançar, quer perceber. Aquilo que falávamos há bocado, apontar o dedo ao problema, mas ser parte da solução. Pois, essa é que é a questão, por exemplo, não é? Ter soluções objetivas e, de facto, depois temos uma outra grande dificuldade, é verdade. É um problema que nós temos aqui, é o próprio sistema, de facto, eu falei há pouco no processo, mas nós vivemos num regime, entre aspas, de sociedade que tem muito processo. E o sistema democrático é um processo também, não é? E, portanto, sendo muito complexo, ele é difícil de ser alterável, muito complicado de ser alterável, porque é como se tivéssemos um em cima do outro, e outro, e outro, e outro, e está de tal forma que é uma teia quase, ou é partido, que pode acontecer. Aliás, a tendência para os regimes anárquicos exatamente provém desta questão que estamos a falar, que há uma ruptura completa relativa, ou então deriva para a autocracia, também é muito provável. E, portanto, foi o que aconteceu exatamente nos Estados Unidos, aliás, que eu vou trabalhar sobre isso na minha tese de doutoramento, sobre precisamente a problemática de Donald Trump, não é? E de facto, porque é que o Ocidente ficou tão espantado, porque é que, de repente, 63 milhões de americanos elegeram uma figura como Donald Trump. E afinal, porque é que ficou tudo espantado, porquê? Não é? E é isso que eu vou trabalhar sobre o que é que acontece, não é? Quando se critica e criticou a forma, a abordagem, todo o comportamento, tudo isso é contestado, mas a verdade, 3 pontinhos, não é? A verdade, 3 pontinhos. Vamos ver se assim não é, porque esse é o grande problema também. Nós acabamos de ser apanhados pelo próprio sistema, não é? E como o sistema, ainda anteontem, com um cliente que tenho de uma marca também de setor imobiliário, ali na zona centro, ali na zona de Santarém, etc. E ele dizia-me, Nuno, eu faço parte da Associação de Comércio aqui de Santarém e estamos aqui com vários empresários, isto, aquilo e o outro, e sabes uma coisa? Ninguém consegue encontrar pessoas para trabalhar. As pessoas não querem. Pois. Querem viver dos subsídios, o sistema está feito para isso, querem trabalhar e fazer uns pescados e, portanto, vivendo do subsídio dos pescados, já construo uma remuneração e, portanto... Está tudo bem. Está tudo bem por aí. E vamos andando. Portanto, é de facto... É inquietante também. É inquietante, é provocador, mas, acima de tudo... há gente boa e há gente que quer trabalhar e há sempre gente que quer aprender e quer... Nós temos é que ir à procura dessas pessoas. E porque os outros estão a tomar conta dos outros. Verdade. O laissez-faire, esse que se fala muito, é o laissez-faire, laissez-passer é uma expressão francesa que vem até por causa
do liberalismo e da teoria liberalista da economia, do deixar andar e, portanto, sem controle. Aqui é um bocado ao contrário, é essa perspectiva de que há muita gente em que vem com esta abordagem agora, ainda para mais com o Covid, vamos devagar, não te chateies, isto é para ir devagar, não há problema, e vamos andando e mais não sei o que é que vai acontecer? Vai acontecer que se nós não nos pomos a pau, somos tomados por isto. Completamente. E aí eu depois quero ver do que é que nós vivemos. Pois. Porque quando uma pessoa não trabalha, supostamente, todos nós, a forma como o Estado gera o orçamento, isso é uma coisa. Mas se todos nós não contribuirmos para o Estado, não é? Ele morre. O Estado, supostamente, que é o Estado. O Estado somos nós. Não é? Exatamente. É o Estado. O que é isso do Estado? O Estado somos nós. O Estado sou eu, é o Afonso, somos todos nós. Exatamente. Portanto, nós não cuidamos do nosso espaço e do nosso território, se não contribuímos no nosso... Agora, como é que depois os políticos gerem o orçamento? Isso é outro... é que é contestável. Mas se nós não contribuirmos, se nós não demos o nosso contributo, quando uma pessoa não trabalha um dia, está a afetar o outro que tem que trabalhar o dobro ou o triplo, porque o outro foi para a praia fazer surf. Exatamente. Completamente. Está tudo bem. A questão é que depois não reclamem. Não é? Exatamente. Não reclamem. Mas pronto, olha, Afonso, isto dava aqui pano para mangas. Muitas mangas. Você conseguiu ficar mais esclarecido sobre o que é a base, não é? As bases, são muitas, não é? A gente fala, eu não consigo vir para aqui com 2 chavões e dizer-lhe, a alta liderança é isto e tal. Não. Isto é muito complexo. Porque isso não é real. Isso não é verdadeiro e não é aquilo que se procura para este programa. Nuno, eu ia só pedir-lhe aqui para completarmos o último segmento, eu sei que já passamos aqui um bocadinho da hora, o último segmento que é a minha equipa de sonho. Portanto, como todos os meus convidados são os meus MVPs em alguma área específica, e eu aqui não posso deixar de realçar que o Nuno foi um pilar na minha formação em termos de negócio e de compreender o negócio e saber o que é efetivamente isto do negócio, não é? Seja a parte da organização, a parte da venda, das formações que acabei por assistir da sua parte. Eu gostava que o Nuno criasse aqui então a sua equipa de sonho, quem são os seus MVPs, e isto pode ser em qualquer área que o Nuno queira, mas construir aqui uma equipa. Quem é a sua equipa de sonho? Mas em que aspecto, Afonso? A equipa de sonho... escolher uma área, até pode ser desportiva, se assim for o seu interesse, e ter a sua equipa de sonho, poder descrever aqui quem é a sua equipa de sonho, para também podermos conhecer um bocadinho melhor o Nuno. Em termos, mas vamos lá ver, em termos de desporto, eu confesso que não sou muito adepto de futebol. Já fui, não há problema nenhum. Não sou. Não há problema. Portanto, não, em relação ao futebol, eu às vezes nem me quero pronunciar, porque acho que é uma coisa um bocadinho... Só futebol internacional... Sinta-se à vontade para criar a sua equipa de sonho, ela até pode ser multidisciplinar, ok? Vamos lá ver, equipas de sonho, eu tenho alguma dificuldade em encontrar hoje em dia pessoas que eu possa efetivamente reconhecer. Há pessoas que são, grandes pessoas que são efetivamente bastante inteligentes do ponto de vista de trabalho e de fazer e de acontecer. Há muita gente. Eu acho que, olha, eu vejo muita gente na área da medicina. Por exemplo, vejo claramente o professor António Damasio, que é uma figura incontestável. Vejo pessoas na área da ciência e da investigação que não são conhecidas e que eu vou vendo, às vezes até algumas coisas, mas não tenho nomes assim concretos, objetivos para dar, mas são pessoas que vivem na sombra. Eu vivo também muito na sombra, não gosto muito de grandes alaridos, nem de grandes coisas, mas gosto mais das pessoas que trabalham efetivamente na retaguarda e que são pouco... naturalmente que tenho
gosto efetivamente do Ronaldo como português, como jovem português, acho que é um bom exemplo. Acho que, acima de tudo, é um excelente exemplo para os mais novos naquilo que é o trabalhar, o trabalho, não é? A dedicação, o empenho, o trabalho. Acima de tudo, também uma coisa muito importante que ele tem, que é o nunca se esquecer das origens lá, de onde é que ele vem, não é? Porque há muitos que lhe sobe aquilo à cabeça. E retribuir também. E retribuir, exatamente, e a relação que ele tem com a mãe, com as irmãs e com a família em geral, com o irmão, acho que isso é muito importante, porque demonstra exatamente essa interação e, portanto, essa raiz cultural. E depois, sei lá, enfim, eu tenho muita dificuldade, olha, em termos políticos não consigo encontrar ninguém que realmente me inspire de forma alguma. Tenho bons professores. Tenho, por exemplo, o meu professor, o professor que me orientou a tese de mestrado e que vai ser o meu orientador de tese de doutoramento, que é o professor Heitor Romana, que é um professor catedrático do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Enfim, tenho outros bons professores que tive. Olho, neste momento, por exemplo, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que é o professor, o almirante António Silva Ribeiro, que foi o meu professor de mestrado em 4 cadeiras, e, portanto, muito na área da estratégia, muito, 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 e que foi uma pessoa com quem eu realmente aprendi bastante, e até acabou por estar depois presente no júri da minha tese de mestrado, que é hoje, portanto, a pessoa que comanda portanto, que está à frente de todas as Forças Armadas portuguesas. Enfim, há algumas pessoas que são realmente que me inspiram. Agora, depois já, enfim, há obras, enfim, há muitos autores que me inspiraram, não estão vivos, não é? Maquiavel, por exemplo, que é uma obra. Eu vou mais para essa área, mais de equipa. Sinta-se à vontade. Porque são mais, digamos assim, olha, inspira-me Viriato, por exemplo, a história do Viriato e a forma como ele realmente deu aqui enfim, alguns reis portugueses, como Dom Afonso Henriques, Dom Dinis, enfim, algumas figuras, não é, que já passaram, que já cá não estão, mas que me inspiram bastante. Churchill, por exemplo, de facto. Agora, não tenho propriamente uma equipa. Esta minha equipa de sonho, a minha equipa de sonho seria eu poder ter tido o prazer de me sentar com estas pessoas que acabei de dizer, algumas delas ainda vivas, e poder discutir com elas, debater. E debater com elas. Algumas já cá não estão, com muita pena minha, mas é muito por aí, não é? Há pessoas, por exemplo, que eu tive, que trabalharam comigo, olha, um diretor-geral que eu tive, por exemplo, Rogério Mareis, que é uma pessoa com quem também eu aprendi bastante, é hoje meu grande amigo. Um grande administrador da Bosch, que também trabalhou comigo, já, aliás, eu trabalhei com ele, que é ao contrário, que realmente que também já morreu, infelizmente. Enfim, e depois tenho grandes referências, digamos, internacionais, mas que eu não os conheço tão bem assim para dizer que nós conhecemos as pessoas daquilo que ouvimos do bom, não é? Depois não conhecemos as pessoas na proximidade, e eu, como não gosto muito de fazer esses juízos de valor, não é? Porque nós, por exemplo, podemos reconhecer que, por exemplo, o Horta Osório, não é? Que foi agora reconhecido em Londres, é um excelente gestor, mas eu não o conheço pessoalmente, percebe? Claro. Posso ter admiração profissional por ele, mas nem sequer conheço o trabalho dele, não é? Mas há efetivamente figuras marcantes. Grandes figuras marcantes na história, e vão haver certamente. Olha, acho que, por exemplo, com a contestação toda que teve, era uma figura que eu gostaria de conhecer pessoalmente, que era Donald Trump, numa perspectiva de perceber ali a interdinâmica, porque acho que é uma figura carismática. Eu gosto de pessoas carismáticas e todos os líderes, de facto, têm essa vertente. Bons ou maus, não é? Obviamente que aos maus, para a extremidade,
isso aí já não estamos nesse registro, Uhum. mas há figuras, enfim, incontestáveis na história da humanidade, enfim, que eu gostaria certamente de conhecer, gostaria de conhecer Platão, Sócrates, não é? Por aí Sim, afora, umas boas conversas com Platão, com Sócrates, com, sim, sei lá, isso seria uma só. diversidade, divagar. Seria não é, divagar, ir por aí, há grandes autores, por exemplo, um autor que eu estou realmente a estudar também bastante, Edward Luttwak, que trabalha muito na área da geoeconomia, geopolítica. Uhum. São áreas um pouco mais específicas, Sim, mas mas por exemplo, Platão e Sócrates é muito apelativo, por exemplo, para mim, que vou vendo algumas coisas pontualmente, que é algo que, por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira fala muitas vezes, que é pensar pelo puro prazer de pensar. é isso, sem É dúvida. uma atividade extraordinária que se tem vindo a perder, infelizmente, mas que é essencial e central naquilo que é a nossa sociedade. As pessoas pensam cada vez menos, discutem cada vez menos, debatem cada vez menos, estão menos receptivas à opinião dos outros e acho que só perdemos com isso. Sim, sem dúvida. Aliás, eu começámos aqui a nossa conversa precisamente pelo pensamento, não é? Uhum, É por onde tudo começa, não é? exatamente. A verdade é que não há muito espaço, ou pelo menos os espaços que existem para as conversas, para os diálogos, para o debate, Uhum, eh, é muito centrado em respostas rápidas, está a ver? E as pessoas não têm claro, muita paciência para. Por exemplo, nós estamos aqui a conversar já quase há 1h40. Eu exatamente. não tenho dúvidas que há muito poucas pessoas que têm paciência para estar 1 hora e tal a ouvir e na conversa e mais não sei o quê. Porque de facto, as pessoas hoje querem coisas curtas, objetivas, mas que acabam por não resolver a maioria dos problemas. Portanto, Olha, é isso tem sido uma pastilhas, das críticas pastilhas, do. Diga, diga. não, é pastilhas rápidas, é pastilhas. Toma lá uma pastilha e E vai anda. à tua vida. Sim, mas É, por acaso é algo que é uma crítica construtiva que as pessoas me fazem, mas que eu não consigo aceitar, que é, epá, Afonso, o teu podcast é muito longo, pá. é, Então, mas qual é o objetivo? Se o objetivo é eu esclarecer-me, só faz sentido que assim seja. Só faz claro. sentido que esta conversa acabe quando eu estiver esclarecido. Ponto Exato. final. Exatamente, exatamente. Não, sem dúvida. É assim, esclarecido você nunca vai estar, não é? Lógico, lógico. Nunca ninguém está, mas sim, ter um Mais certo próximo. nível de informação e, portanto, com essa informação já dizer, ok, isto já faz sentido, já tenho aqui uma série de balizas e de postos, não é? Para o qual Exatamente. posso orientar. Agora, a verdade é que não há muita disponibilidade. Hoje em dia as pessoas, eu vejo bem às vezes não é fácil, você também já assistiu a dois cursos meus, não é? E, Sim. portanto, a dinâmica e a forma como aquilo tudo é feito é que pronto, São há muitas extensos. pessoas, há muitas pessoas que não estão para ali virados, começam logo, você sabe, pá, isto é Exato. o fim da picada, agora isto fazer isto tudo e mais não sei o que e tal. Portanto, as pessoas querem coisinhas simples, objetivas, objetivas, ou seja, tudo superficial, Exato. olha, e pronto, e deixa ver se dá, e se não der isto eu vou ver outra coisinha, e pronto, e andamos aqui nisto. É. Ninguém tem aquele nível de facto de ir à procura lá mais para baixo. E portanto, o ir lá mais para baixo implica complexidade, implica debate, implica sair da zona de conforto, implica uma série de coisas Completamente. que a maioria não quer. Né? Esse é o grande problema hoje em dia, é um dos grandes problemas da sociedade, é a notícia rápida, é o curso rápido, o webinar rápido, a coisa rápida e, portanto, ninguém quer cá. São os concentrados da vida.
Isso Antigamente havia os sumos concentrados, agora há os concentrados da informação também, que E no chegam-nos meio a disto toda a tudo, hora. mas no meio disto tudo, felizmente, há pessoas, e ainda bem, que gostam destas coisas e procuram, não é? Isso eu acho que é importantíssimo. Portanto, eu acho que nós temos que ir atrás daqueles que querem e ir à procura deles, porque eles andam aí. Uhum, Agora, são mais aqueles que não querem, não é? Mais aqueles que não querem do que os que querem. uhum. Portanto, muita imagem, coisas muito bonitas, tudo do bom e do melhor, epá, como se aquilo fosse tudo fácil, não é? E depois a realidade do dia a dia é que não é assim. Uhum. Nuno, eu ia lhe pedir uma mensagem final para quem nos assiste, mas acho que não é necessário. Acho que já falámos aqui de tanta coisa. Isto para mim foi um tsunami de conhecimento e reavivar algumas memórias da formação que foi tão importante na altura para mim e que me continua a acompanhar. Resta-me só agradecer, Nuno. Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela partilha, que para mim foi espetacular. Acho que as pessoas têm muito, muito mesmo a retirar daqui desta nossa conversa e daquilo que o Nuno transmitiu. Por isso, Nuno, muito obrigado. Obrigado eu, Afonso, e olha, só com uma mensagem final, dizer que acho que continuo, Afonso, neste desenvolvimento deste projeto, que acho que é muito importante, acho que deve divulgá-lo com todos os intervenientes, certamente muito melhores que eu, a muito melhores níveis que eu e com outro tipo de informação, porque essa diversidade, não é? A diversidade, não é? Acho que a sociedade precisa disto, urgentemente. Acho que nós, aquilo que estamos a falar antes de agora deste momento, é exatamente isto. Nós estamos, eu luto todos os dias, não é? Para que realmente as pessoas vão mais longe daquilo que nós temos. Eu acho que nós temos coisas ótimas, os portugueses têm coisas muito boas, características muito boas, com uma cultura fortíssima, mas acho que nós podemos fazer muito melhor, mas muito melhor do que o que fazemos. Somos muito acomodados, os portugueses são muito acomodados, são muito laxistas, e eu acho que nós podíamos dar 20-0. A muitos outros. Acho que perdemos um bocado a questão da competitividade. Uma das razões, só para terminar, porque eu não gosto de futebol em Portugal, é porque há esta culturazinha, não é? Culturazinha, eu chamo de culturazinha porque é mesmo inha, de que as pessoas depositam, não é? As suas frustrações nos jogadores de futebol, não é? E exigem aos jogadores de futebol aquilo que eles próprios não conseguem fazer no dia a dia e na vida. Bom, eu acho isto inaceitável. E, portanto, ainda agora o Campeonato da Europa se passou, outra vez, a mesma coisa, insultam as pessoas, portanto, enfim, falando no Fernando Santos, enfim, que é uma pessoa que há 4 anos, ou quantos é que foi atrás, foi campeão da Europa, mas na altura era o rei, não é? E nós temos muito esta cultura do passa de vestido para besta em 2 segundos. E eu não gosto, insultam o Ronaldo, quando vai dizer, já é o maior, depois já o insultam, já é isto, já é aquilo, e isto passa muito pela a falácia deplorável do nosso mídia, da nossa classe de mídia, que eu não tenho palavras para qualificar, não é? Porque é É deplorável. de um populismo intolerável, mas vai desde as televisões todas até o que for. É tudo tão é que isto semeia e dá e alimenta uma cultura, não é? E eu acho que os mídias deviam ser responsáveis por não é dar aquilo que as pessoas querem. As pessoas querem tragédia, as pessoas vivem das tragédias, alimentam-se das tragédias por causa daquilo que eu expliquei. E cuidado, porque quanto tal, nós temos, de facto, uma cultura que não está direcionada
para aquilo que melhor se faz em Portugal. Obviamente que é muito mais interessante ver uma tragédia grega, tipo Correio da Manhã, ou o outro que não sei o que é que fez no carro. Acho muito importante isso, sem dúvida, mas falta muito daquilo que se passa, naquilo que se passa no dia a dia das empresas e nas dificuldades que são os dias a dia e como é que as empresas podem melhorar a todos os níveis, na área de universidades, faculdades, tudo, microempresas, por exemplo, o tecido microempresarial, o tecido médias empresas, investigação, há tanta coisa para fazer. E, de facto, é uma das razões que eu não gosto de futebol é exatamente essa. Acho que as pessoas vão para os estádios de futebol, agora já não agora não vão porque não podem, não é? Mas insultam, chamam nomes, tudo do pior, não é? E a vida delas, não é? É a verdadeira da frustração, não é? E, portanto, eu acho que nós temos que repensar. Acho que deixo aqui uma mensagem para repensarmos todos, não é? E a outra coisa que eu não vejo, que é, e eu estou lá envolvido e vou estando lá perto disso, não estou na política, como a política não é política, de ser Sim. político. Mas falta uma estratégia nacional. Falta uma estratégia nacional. Não há uma estratégia nacional, não há uma orientação nacional. E isso é algo que eu gostaria de deixar aqui como mensagem, porque certamente com pessoas válidas, muito mais válidas que eu e muito mais influentes que eu, acho que é uma das coisas que Portugal merecia, uma estratégia nacional a 10, a 20, a 30 anos, como estão a fazer os chineses. Só para lhe deixar aqui uma nota. Sabe quantos engenheiros eletrónicos a China liberta por ano? Nem faço a mínima ideia, porque não acompanho esses números. Pronto, então fica a saber, 1 milhão de engenheiros eletrónicos por ano. Por acaso, só E não deixar. digo mais nada. Sim, mas olha que, por acaso, com isso que me está a dizer, está-me aqui a lembrar de um estudo que até está a ser liderado ou direcionado por um professor meu, professor Rui Gomes, que fala um bocadinho sobre também as consequências daquilo que tem sido a nossa exportação de capital intelectual, que tem sido grave. E é preciso olhar para aqueles números e é preciso pensar bem o que é que nós estamos a fazer quando estamos a deixar sair. Claro que quem quer sair tem de ter a oportunidade para sair, logicamente. Agora, há que pensar o que é que estamos a fazer ao empurrar quase estas pessoas formadas e com tanto capital para o nosso país, e que estamos a deixá-las ir para as potências europeias e elas cada vez mais fortes, nós cada vez mais fracos. Olha, Afonso, sabe uma coisa? Isto é muito complexo e eu vou-lhe dizer uma coisa. Precisamente o trabalho que eu vou fazer agora na minha tese de doutoramento e que já estou a fazer, tem a ver exatamente com esta perspectiva ideológica, estatocêntrica, que Donald Trump foi buscar. E quer se goste, quer não se goste, o facto é que, se nós olharmos para os Estados Unidos nos últimos anos, os Estados Unidos, bem como a Europa, fizeram o favor, não é? O favor, ao seu favor, de transportar grande parte da produção industrial para a China. Ora, isto trouxe graves consequências para a China, para o Ocidente, neste caso, Estados Unidos e Europa, mas as pessoas ainda não perceberam bem. É curioso como é que a Alemanha não prescindiu, é o único país da Europa que não prescinde da sua posição estratégica industrial. Porque os alemães não andam a dormir, não é? E, Tem o olho portanto, aberto. agora, a maioria de nós nunca tivemos um tecido industrial forte, vivemos naturalmente de serviços, os serviços são importantes, a minha área é de serviços, não é? E, portanto, acho que dou um contributo à sociedade. O meu propósito de vida é ajudar micro e médias empresas a criar os seus negócios, a desenvolver os seus negócios estrategicamente. Portanto, acho que eu posso falar, tenho moral para isso, porque ajudo microempresas Está presente. a criar o seu negócio, estou presente lá com eles, não é? Agora, há de facto uma falta de estratégia nacional ao nível daquilo que é, digamos,
Obviamente que nós estamos assentes numa ótica privada e, portanto, a ótica do mercado privado é bom, mas, por outro lado, não é? Tem a ver com políticas fiscais e políticas de incentivo ao investimento, etc, etc, não é? Por exemplo, a Espanha acabou de dar, portanto, vale o que vale, mas acabou de dar agora um benefício fiscal de menos 15% de redução em termos de impostos para nómadas, inclusive nómadas digitais. Isto é uma nova nómadas digitais, que é, eu posso estar em Portugal, mas tenho a minha empresa sediada em Espanha, não é? E faço os meus contributos para a Espanha. Em vez de fazer para Portugal ou fazer para outro país. Portanto, nós vivemos aqui, vamos estar aqui num problema de incentivos ao investimento, à investigação, a empresas que eventualmente possam ter desenvolvimento também tecnológico, sem dúvida, mas, quer dizer, passa muito pelas decisões políticas, decisões económicas, decisões políticas. E aqui é que está o problema. E quando as decisões políticas são muito do lobbyzinho e do amiguinho e do Zequinha e das couves e daqui da esquininha, está tudo dito. Portanto, isto não passa da cepa torta. Não é? Claro. Portanto, nós vamos para mercados como a Alemanha, como a França, ou inclusive como, sei lá, países com dimensão maior, Inglaterra, nós não estamos a falar do amiguinho, nós estamos a falar do é ou não é. Ou é ou não é. É por isso é que nós lá fora, nas multinacionais, não interessa se é de cor, se é mulher, se é homem, não interessa. Interessa é o mérito. Podemos ter um CEO que pode ser, sei lá, um indiano, como pode ser um chinês, como pode ser Tanto é um faz. mérito. É a meritocracia. Aqui nós não estamos na meritocracia. Nós estamos no arranjinho, no lobbyzinho, no amiguinho e no favorzinho. E enquanto andamos nisto, que é este problema que está instalado, verdadeiramente instalado, não saímos da cepa torta. E depois temos um problema complexo, eleitoralista e complexo, porque temos uma Assembleia, temos um presidente que é um semipresidencialista, temos um sistema, não há um presidente que não decide, portanto decide o que decide, não decide, e depois temos um Tribunal Constitucional, e depois temos um Tribunal não sei das quantas, e depois temos o Ministério de não sei das quantas, e portanto andamos aqui de uma forma muito complicada, porque não se consegue alterar, vai ser muito complicado alterarmos isto. Portanto, só se houver um processo disruptivo fortíssimo, e podemos lá chegar, é uma questão de tempo, é uma questão de tempo, porque as democracias têm o seu tempo também, é? Sim. Cuidado. Dar a história para trás e vamos ver o que é que a história nos diz. As democracias têm o seu tempo e depois têm que ser renovadas. Quer dizer, não é? Vem uma autocracia ou degenera em anarquia, vem uma autocracia para pôr isto na ordem e depois da autocracia degenera outra vez para a democracia. Não é? Isto é um ciclo. Nós estamos... Tudo são ciclos também. Os primeiros 20 anos é um cartão de visita. Nós estamos no primeiro 20 anos de cartão de visita do século XXI, que é o que eu tenho andado a dizer. Estes 20 anos foi o cartão de visita. A partir de agora, isto vai mudar. Vai mudar muita coisa. Não é? E eu acho que os políticos, quem está na política, está, no fundo, a olhar para eles e não a olhar para o país. Não é? E este é um problema que é bravo. Os partidos olham para a sua estratégia política de eleitoralista. Portanto, o que interessa é ganhar as eleições e, portanto, todas as estratégias políticas que fazem é, no fundo, para ganhar o eleitorado. E nós temos um problema em Portugal que passa exatamente por aí, é que temos um nível de abstenção muito alto, não é só cá em Portugal, mas no mundo inteiro, mas o Portugal é muito alto. E a maioria das pessoas que vão votar são os funcionários públicos, não é? Porque dependem diretamente da governança de quem for para lá dizer aumento ou não aumento, não é? E se o funcionário, nós aumentamos. Portanto, tendencialmente, vamos votar naqueles que dizem que sim, senhora, vamos lá aqui votar. E, portanto, os outros, que são aqueles que deveriam ir votar, a força que deveria ir votar, não vai votar. E isto está tudo errado. Eu daria uma coima de pelo menos 5.000 euros a uma pessoa que não fosse votar.
e depois dava-lhe umas férias na Coreia do Norte para ele perceber o que é uma ditadura. Sim. Está aqui a solução para o problema. 5.000 euros de coima e um mês na Coreia do Norte. Okay? Com tudo incluído ou... Tudo incluído. Pacote incluído. Está tudo incluído. Portanto, um mesinho na Coreia do Norte, 5.000 euros de multa. E pode ser que quando ele regressasse, na próxima vez, já pensava 2 vezes se votar seria importante. E depois teria outras soluções aqui para a apresentação dos projetos políticos, etc. Portanto, isso tinha que ser com 9 meses de antecedência, apresentação de projetos políticos, todos nós devíamos receber por e-mail os projetos políticos de todos os partidos. Quem não soubesse ler e escrever, os partidos eram obrigados a explicar através das autarquias, nas instituições, a explicar e a dizer o que era, o que não era. Trazer esclarecimento à população. Objetivos para o primeiro ano, objetivos para o segundo, objetivos para o terceiro e objetivos para o quarto ano. Não é essas porcarias destes programas eleitorais, da tanga generalistas que eu vejo por aí, que não valem um caracol, não é? Não têm objetivos específicos, não são smart, não é? E isto é mais do mesmo, e portanto depois pagam às pessoas para ir para os comícios, não é? Para fazer bandeirola e tal, e mais não sei o quê, e pronto. E com a junta de freguesia a mesma coisa, portanto nós temos aqui quando nós falamos nisso, quando esse senhor professor estava a falar disso, convém ir analisar isto tudo que eu tive aqui a dizer. Claro que sim. Claro que sim. Afonso, Nuno, mais uma vez. Foi muito bom esta conversa. Até um dia destes, qualquer coisa que se precise. Vai haver uma segunda oportunidade, com certeza. E o que precisar, cá estou, ao dispor. Nuno, um bom fim de semana, tudo a correr bem. E cá fica à espera de mais informações e vou estar atento a esses. Depois vá-me enviando também outros podcasts de outras pessoas bem mais importantes que eu, que é para ver se eu também gosto de ouvir e de aprender. Está bem? Professor. Também é professor. Mas, Nuno, muito obrigado mais uma vez. Haverá com certeza uma segunda oportunidade. Vamos aqui tentar arranjar uma dinâmica em que haja mais convidados também. Ora, isso é que é interessante, isso também é interessante. Olha, os debates também são interessantes. Então, um grande abraço, Afonso. Um grande abraço, Nuno. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado também. Obrigado. Com licença.